No verso 33, está falando da imagem, a última parte da imagem. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Quantos dedos tem num pé? 5 em um e 5 no outro. 10, amém? Quantos reis tem lá no livro de Apocalipse que aparece aqui? Hã? Mas a Bíblia está falando de uma outra coisa que aparece ali do nada, uma pedra cortada sem mão e vem rolando. O negócio vem rolando lá de cima. Lá de cima. Vem rolando, vem rolando, vem rolando, vem rolando e dá nos dedos. Porque dói, o lugar que mais dói é... Você já trupicou o dedinho do pé em algum lugar? Você vê o tanto que dói? O corpo da besta vai doer todo, irmão. Quando essa pedra desbagaçar os dedos ali, ó, vai doer. E a Bíblia diz no verso aqui mais para baixo, aqui no verso, aqui está a revelação, no verso 44. Mas nos dias desses reis, ó a revelação, os dedos são os reis. Mas nos dias desses reis, os 10 reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, Apocalipse 19, Daniel capítulo 2, verso 34, Apocalipse 16, 16, Apocalipse 17, 10 em diante, tudo está falando da mesma visão. Tudo está falando da mesma visão. Mas vamos ver aqui, realmente, se nós estamos falando a língua do profeta. A 70ª semana de Daniel, parágrafo 83. Diz assim, ó. Eu acabei de provar para vocês aqui em Apocalipse 13, que uma semana são 7 anos. Porque diz que esses profetas profetizarão por 1260 dias, o qual é a metade da última semana para os judeus. E então eles serão cortados, e aí o Armagedon se estabelece. Amém? Veja como ele fez a distinção. Os profetas são cortados, aí o Armagedon se estabelece. Amém? Vem depois. A 70ª semana de Daniel, ele fala isso. Também na mensagem, a 70ª semana de Daniel, parágrafo 215, ele repete. Ele diz assim, olha. Observe esses dois profetas, quando eles surgem, lá naquela última metade da semana, quando eles forem cortados, e aí começa a batalha do Armagedon. Mas a minha pergunta, irmão, que é o que está causando controvérsia, é simplesmente porque eu disse que a noiva vai estar aqui quando isso acontecer. Acabou os 3 anos e meio, o profeta disse que há 3 anos e meio você tem que voltar para a terra. A noiva volta. E quando a noiva volta, a coisa não está consumada ainda. Tem algumas coisicas para acontecer. E esta é a grande controvérsia. E aí, o próprio Deus começa a falar, né, nesse período do Armagedon. Aí o próprio Deus começa a falar, e ele se põe de pé e começa a lutar. Olha, aqueles profetas estavam ferindo a terra, pregando o nome de Jesus Cristo, batizando da mesma maneira, fazendo a mesma coisa que os primeiros pentecostais, pais fizeram, e muitos o seguiam, mas aqueles que se confederaram, aquela organização, se ajuntou, e até mesmo o poder daqueles 2 profetas não conseguiu quebrar, acabar com aquilo. E finalmente eles disseram, vamos fazer tudo uma organização. Aí é onde ele traz a abominação desoladora, que invade tudo, traz a desolação, a abominação que traz a desolação, traz tudo, a sujeira. Vamos ver se está certo isso, meus amados. Vamos ver se está certo. Em Apocalipse 11, volte comigo ali, vamos ver se a gente deixou alguma coisinha para trás. Apocalipse 11. Estou tentando situar cronologicamente quando é que o Armagedon acontece. Por isso nós estamos indo para lá e para cá. Amém? No verso 7, diz assim, Apocalipse 11. Está falando de Moisés e Elias. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Amém? Ora, a besta, aqui no final dos 3 anos e meio, não só está viva, como mata os 2 profetas. E aí acaba os 3 anos e meio. Quem é que está vivo lá?
A besta. A besta está viva. Mas quem é que já está voltando da glória aqui? A noiva. Vocês estão entendendo? A besta está viva. Vamos tirar essa prova real. Agora, dá a impressão em Apocalipse 19, 11, que Deus está irado. Que tem chama de fogo saindo do olho. E ele vem para acabar com tudo. Dá a impressão que Deus está irado em Daniel capítulo 2, porque diz que esbagaça a imagem, que não sobra nada. Dá a impressão que Deus está irado. E não é só a impressão, ele está irado. Mas por que ele está irado? Amém? Vamos lá então. A 70ª semana de Daniel, parágrafo 170. Agora, em diante, ele diz assim, eles fecharam os céus, não choveu no dia da sua profecia, feriram a terra com pragas, tão frequentemente quanto quiseram, mandaram pragas e tudo mais. Eles vão dar um trabalhão para os romanos, mas finalmente serão mortos. Então precisa, irmão, mandar uma equipe um pouquinho mais forte que eles. Tem que ser alguém que um pouquinho acima, uma glória um pouquinho mais acima do que eles para resolver o problema, porque eles fazem uma boa parte, não é? Nos Estados Unidos tem os Marines e os Navy SEALs. E um vai antes do outro. O outro é mais forte. Então eles mandam primeiro o mais fraco, ele faz uma limpeza lá e depois vem a outra equipe e esbagaça com tudo. Não sobra nada, não é? Vai ser bonito de ver, irmão. Vai ser uma limpeza. Eu gosto dessas histórias de guerra, de vingança, de meter fogo. Eu gosto. Eu acho muito legal. Nosso Deus é de guerra. Nosso Deus é um homem de guerra. Ele gosta de guerrear, ele gosta de lutar pelo seu povo. Capitão. Agora o presidente aqui é chamado de capitão. Que capitão? Capitão do quê? Da onde? Capitão é Cristo. Esse é capitão, nosso general. Nosso Deus é um Deus terrível. Olha a palavra que o profeta usou. Nosso Deus é um Deus terrível quando ele está irado. Mas se lembre-se, isso é lá na 70ª semana. E a igreja está na glória. As bodas do casamento estão acontecendo agora, notem. Mas é aí que nós vimos ela voltar para o templo do milênio, aqui no final da era gentia, das 70 semanas, onde fala do ungido. E aqui ele vem, cavalgando num cavalo branco, e aqueles que o seguiam estavam em cavalos brancos. Cavalo significa poderes, vestidos de branco, com a veste tingida de sangue, escrito nele a palavra de Deus, e ele vem como poderoso conquistador para estabelecer o milênio. E ele vem ao seu templo, porque os 144 mil faz parte do templo. Amém? E lá eles se encontram com aqueles 144 mil depois. Agora, isso é depois da 70ª semana aqui. Ele estava usando o quadro igual nós estamos. Isso é depois. Ele desce aqui, depois da 70ª semana. Acabou os 3 anos e meio. Esta 70ª semana. Isso acontece, que ele estava falando, durante a 70ª semana. Daí, na última metade, ele rompe a aliança. E porque eles mataram aqueles 2 profetas, ele disse, rapaz, eu estou usando a palavra do profeta, rapaz, e aí sim ele fere a terra. E ele amaldiçoa aquela igreja, e ele queima ela com fogo, e até os marinheiros, à distância, diziam, ai daquela grande cidade imortal de Roma, ela veio ao seu fim em 1 hora. Não é tão imortal assim também, né? E vai chegar ao seu fim. Ela foi estourada em pedaços. Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse, ora, o sangue de cada mártir de Cristo foi encontrado nela. Não é? Isso aqui está no parágrafo 173. O que causa a ira de Deus? Porque mataram seus 2 profetas. Os mais santos profetas da Bíblia. Você sabia disso? Moisés e Elias são considerados os maiores profetas da Bíblia. Moisés trouxe o Velho Testamento, o Pentateuco, e Elias foi o grande profeta de Deus que foi transladado sem provar a morte. Os maiores profetas. Não é? E quando eles dizem, lá dizia, o jovem rico dizia, não, mas se o Senhor mandar alguém de entre os mortos, o mundo vai crer. E Deus fala, então vou provar para vocês que incrédulo é incrédulo. Não adianta fazer nada que vocês não creem, vocês não acreditam. Vou mandar 2 de entre os mortos, Moisés e Elias, que estão lá na outra dimensão. Vou trazer eles aqui para essa dimensão. Sabe o que vocês vão fazer com eles? Vocês vão matar eles.
Não é? Irmão, se o mundo pudesse, ele matava a noiva. O mundo tem ódio da noiva, da palavra. Não é? Mas não tem problema, ninguém vai botar a mão em nós, não. Sai fora. Dá licença. Dá licença. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui.